Oi, eu sou a Bruna da Estrela Bet. Oi, eu sou a Bia da Estrela Bet. Oi, eu sou a Aline da Estrela Bet. Nós estamos te dando R$5 para você fazer o seu cadastro agora. Agora a bola tá com você, hein? Mas peraí, para você conseguir o seu bônus, você tem que clicar no link da descrição e fazer o seu cadastro. Enfim, vamos chegar aqui então no assunto principal da live, tá aí, ó, na thumb, que é sábado, né? A gente não vai falar sobre o jogo, sobre o time, sobre escalação, sobre nada, até porque a gente ainda tem o restante da semana. Amanhã tem a Nath, sexta até o Tássio vai trazer os campinhos malucos dele. E no próprio sábado a gente tem o nosso pré-jogo meio-dia, que é o Preleção RB. Deixa eu voltar para a tela aqui. Mas achei interessante trazer esse aspecto, né, da disputa entre os treinadores, ambos com algo em comum, que é ter sido o Chamusca treinador, quase que a primeira metade do campeonato, e o Botafogo uma água que dava pena, torcida desesperada, e a gente praticamente eliminado da competição. Vejam hoje como está o Cruzeiro, o próprio Vasco, né? O Botafogo não estava fazendo nada diferente do que eles mantiveram fazendo. Mas e aí vem o Anderson, que dá uma reviravolta completa. Mas aí eu pergunto, Gajão, botei uns números aqui. Anderson Moreira, Chamusca primeiro, fez 13 pontos em 10 jogos. Né? Foram 3 vitórias, 4 derrotas, 4 empates e 3 derrotas. O Anderson fez 28 pontos em 11 jogos. Mais que o dobro, um joguinho a mais, mas mais do que o dobro da pontuação. 9 vitórias, um empate e uma derrota. Coisa que a gente não vê. Isso aí não é a realidade do futebol. Né? Impressionante, esses números aqui são fantásticos. Olhando só esse aspecto estatístico, vamos dizer assim, o Botafogo vai golear, já ganhou e tal, mas a gente sabe muito bem que futebol não é só número. Né? Futebol tem questão emocional, tem dentro de campo, tem o dia do jogador, tem o conjunto, tem uma série de questões aí envolvidas na brincadeira. O Chamusca, por ter sido treinador do Botafogo, por conhecer o elenco, ele tem um pouquinho mais de chance de igualar essa partida no sábado, Gaio? Cara, assim, ó, eu vou te ser sincero. Em uma situação normal, eu diria que o Chamusca conhece os jogadores, conheceria a forma deles jogarem e saberia os pontos fracos como ninguém, porque ele é o cara do ponto fraco. Ele conhece todos os pontos fracos. Ele criou todos eles. Todos os pontos fracos são dele, então ele conhece todos eles. Eu diria isso, mas eu acho que ele vai sair em desvantagem porque o Anderson modificou completamente o time do Botafogo. Ele é um outro time completamente diferente. Seja o esquema tático que ele montou, que é diferente, com 3 jogadores em linha de 3 saindo para jogar de maneira, avançando todas as linhas de frente, tanto ao meio de campo quanto ao ataque, marcando por pressão o tempo inteiro, quanto na motivação e na força de vontade dos jogadores. Os jogadores estão se entregando dentro de campo. Né? Aquele discurso que é repetitivo do preparador, né? do cara lá que fala vamos até o final, a intensidade até o final. O jogo é isso. Os jogadores têm que jogar com intensidade até o final. Eu lembro, uma das coisas que mais me chamavam a atenção na época do Jair Vereste, Jair Ventura, por mais que a gente pudesse discordar de muita coisa, é que ele falava para os jogadores: corra, se entregue, intensidade, até não aguentar mais. Quando você não aguentar mais, levanta a mão que a gente substitui, cara. Mas tem que se entregar até o final. Então, hoje você consegue ver no Botafogo, mesmo ganhando de 4-0, a gente viu que o Botafogo marcava pressão, saída de bola o tempo inteiro. Óbvio que existe uma fragilidade no Londrina, óbvio que existe uma fragilidade por ter cumprido o jogo, mas fez muito bem o seu papel quando foi solicitado. Talvez com um time mais organizado, essa marcação sob pressão o tempo inteiro talvez não funcione tanto. Que você vai ter um jogo que você, quando passa pelas primeiras linhas na frente, abre um espaço muito grande para um contra-ataque. Mas nesse momento, e com Chamusca, como está hoje,
Eu acho que ele não vai levar muita vantagem nisso, não. E vou dizer mais uma coisa para você. Eu vi, não sei se vocês viram, a entrevista coletiva do Chamusca após a derrota deles no último jogo contra o Vila Nova. Cara, ele era um cara, e aí eu não vou dizer a palavra deprimido, mas ele é um cara triste. Diferentemente daquela empáfia dele no Botafogo. Ele se mostrou derrotado na essência da palavra. Exatamente. Ele estava abatido, ele estava derrotado, acho que a palavra certa é essa. Ele está sentindo que as coisas não estão acontecendo. E aí, o que diziam que não era culpa dele, que ele estava treinando o Botafogo, que a mecânica não estava encaixando, que as estatísticas eram boas, era só questão de tempo, tá brigando todo. No Náutico continua a mesma coisa, e ele está vendo que isso está recaindo sobre ele. Se existia alguma dúvida de que o problema era do Chamusca, para ele mesmo já está acreditando em função dos resultados que ele tem obtido, mesmo com os jogadores que estão chegando ainda. Então, ele, para mim, é um cara que está muito mal. Agora, você sabe muito bem desse negócio, né? E aí, entre aspas, né? Cara, você não pode, entre aspas, inimigo, você não pode deixar vivo, né, amigo? Não pode facilitar achar que o cara tá morto e virar as costas para ele. Você tem que ter certeza que o cara tá morto. Já diria Sun-Tzu. Exatamente, na arte da guerra. Não dá, né, amigo? Você não pode deixar o inimigo, tem que ter certeza. Tu me deu uma excelente ideia para fazer a dica de livro, Arte da Guerra. Deixa comigo aqui. Matuto, seguinte. Eu mostrei números aqui, nos números o Botafogo não tem nem que se preocupar com o Náutico. Também falei, e o Gajo comentou que a história não é bem assim só dos números. Mas e o desempenho dentro de campo do Botafogo? Né? Eu diria assim, que nessas 11 partidas com o Henderson, a gente teve alguns jogos que o Botafogo não se viu tão bem. E ainda assim ganhou. Que é importante. Mas os últimos jogos, principalmente os jogos contra o Curitiba e contra o Vila Nova agora, que foi uma aula de futebol, não importa se vocês estavam com um a menos, eu já cansei de falar aqui que o Botafogo com um a mais não fez porra nenhuma. Londrina. É tudo essa porra aí, Londrina. Tá bom, desculpa. Londrina. O Botafogo jogou muito bem. Né? Contra o Curitiba, que era o líder, que é o imbatível, lá na casa dos caras, o Botafogo dominou o jogo, óbvio. Foi pau a pau ali, teve... Não sofreu no final. Exatamente. E contra o Londrina foi tranquilo. Já um jogo entre essas partes aí contra o Remo, teve aquele lance no final, amigo, que era para ter saído uns 3 gols contra o Botafogo num dia normal. Né? Só no mesmo lance era para ter sido 3 gols do Remo. Eu nunca vi um negócio daquele ali, a bola não entrar contra o Botafogo. Em geral, é o contrário. Em geral, é a gente, a bola não entra de jeito nenhum. Mas, assim, frente ao que era o time do Chamusca, o Botafogo é outro time, outro desempenho dentro de campo. Você concorda com isso? Você acha que o Botafogo ele tem, se jogar como foi o último jogo contra o Curitiba, ele não sofrerá nenhum tipo de susto contra o Náutico, que no começo do campeonato era o bicho-papão, acho que 5 vitórias em sequência, sei quantos jogos invictos. E teve uma live que eu fiz aqui, porque eu não separei agora que eu lembrei, que eu mostrei jogadores do Náutico com a marra do cão, né, cada gol que fazia, ficava todos eles um lado do outro, uma marra, arrogância, prepotência, que são as armas do ignorante, como eu sempre falei. Veja lá o outro time lá, inclusive o Galo falou aqui que vai fazer, vai acontecer, vai estar nos Estados Unidos, na Europa, em Portugal. Eu tenho orgulho do cacete de não ser como eles. Não me importa o que eles conquistam, porque conquistar do jeito que eles conquistam, eu prefiro ser do jeito que eu sou. Mas, Matuto, diz aí, futebol dentro de campo, o Botafogo evoluiu também. Como é que você enxerga essa disputa Henderson e Chamusca para o jogo de sábado? Você citou aí o jogo contra o Remo, teve aquele contra o Vila Nova também, que ninguém sabe como que a gente não tomou empate, né? 2 bolas na trave nos acréscimos, enfim, o Botafogo parece que, eu não vou falar aprendeu a sofrer, mas, enfim, sofremos aí e não... Ali contra o Vila Nova foi aquele jogo que estava 3-0, não foi?
E aí a gente levou 2 gols. Ali dava. Isso. Eu não estou querendo justificar, não, mas ainda você consegue fazer uma leitura. Não, 3-0, os caras tranquilizando, está tudo tranquilo, está ganho, morreu, Inês é morto. Teve também umas substituições ali que bagunçaram, porque exatamente a gente imaginou que estava tudo resolvido. E aí depois veio o perrengue. Mas jogo contra o Remo, não, amigo. Foi perrengue. A gente achou um gol e foi perrengue. Até o final, o último lance inglório. Cara, a diferença que eu, assim, na minha opinião, que eu vejo, as principais diferenças, né, do Anderson para o Chamusca, porque, assim, claro que tem um pouco de organização, sim, mas primeiro, a disposição e vontade. Cara, você viu, o Botafogo acaba os jogos, os caras estão no campo, eles caem no campo, você viu que os caras, igual o Gajo lembrou bem do Jair aí, os caras estão correndo até o limite, e assim tem que ser. Time ruim, time fraco, mas tem que pelo menos se matar em campo. A gente cansa de falar. Eu tem muito tempo aqui que eu participo aqui, mas a gente sempre ouviu falar isso aqui na rádio. O time pode ser uma merda, mas se o cara se mata em campo, a gente pega menos no pé, vamos dizer assim. Então a disposição, em primeiro lugar, é algo que eu vejo ali que é uma diferença assim, abissal para os 2 treinadores, né? Claro que é méritos do Anderson. Em segundo, a confiança, irmão. E quando você começa a ganhar um jogo, ganha 2, ganha 3, a bola começa a entrar, a confiança, irmão, vai lá em cima. O Navarro começa a jogar bem, sabe? Então, a partir do momento que ele começa a jogar bem, começa a fazer gol, ele pode, entre aspas, abusar um pouco mais, dar um passe diferente e deixar o companheiro em condição também de fazer o gol. A gente vê o Navarro dando muitas assistências aí. Então, acho que, cara, disposição e confiança são os fatores principais. Claro que o Botafogo pode chegar e perder para o Náutico. Eu estava até olhando aqui. A gente entra lá na Estrela Bet, por exemplo, está pagando 1,70 para a vitória do Botafogo e 1,70 e pouco para empate ou vitória do Náutico. Assim, é um jogo perigoso. O Botafogo gosta de aprontar nesses jogos, né, que a gente acha que está ganho. Mas eu olhando o lado assim, dos treinadores e vendo a entrevista do Chamusca, que, como você falou, a entrevista de derrotado, não sei se o Botafogo vencer o próximo jogo, ele ainda permanece empregado. Não sei, não acompanho o Náutico, eu tenho visto a notícia lá, mas parece que não estão felizes com o Chamusca lá. Mas acho que o Botafogo tem totais condições de vencer, porque eu vi o Chamusca aqui, ele é horrível para mim. Um dos piores que já passou aqui nos últimos anos. Eu vi boa parte do último jogo do Náutico que ele perdeu. Acho que foi pro CSA, não foi? Perdeu de 1-0. E assim, não merecia perder, não, tá? Fez um jogo ali, perdeu algumas chances de cara. Teve um gol que os caras fizeram. Os caras do Náutico fizeram uma tabelinha pela canhota, de linha de passe, e rolaram por meio, o cara de frente pro gol, errou o chute, chutou meio que rasteiro para fora. Então, assim, não dá para achar que é cachorro morto, não. Mas o Chamusca é o mesmo Chamusca de 2, 3 meses atrás, né? Com o time do Náutico, um elenco lá que a gente até entendeu que era melhor do que parece ser. Algumas baixas já teve, né? Por incrível que pareça, mas para nível de Série B, dá para falar que o Chiesa, né, se machucando, faz falta para ele. Saiu o jogador lá, acho que é Eric, né, que era um bom jogador de velocidade pela ponta. Um jogador que eles perderam assim para venda, não foi? Eu acho que eles estão com problema de. Eles têm um jogador muito bom no meio de campo, que eu acho que o Botafogo. Vamos deixar isso aí mais para o fim de semana para falar isso, mas até que muita gente pediu que o Botafogo contratasse. É o 10 lá. Enfim, a cabeça não está prestando para nada, mas é o 10. Giancarlo. Acho que é Jean. Não sei se é Giancarlo, sei lá, Jean. Mas enfim, bom jogador que arma. Então o Botafogo precisa jogar, né, como jogou contra o Curitiba, como jogou contra o Vila Nova. Tem que se impor e eu não vejo grandes dificuldades, não. Mas não dá para a gente que é torcedor, a gente pode falar o que a gente quiser. Dentro lá, o Anderson, eu vi também ele falando em algum lugar aí, que não é assim não, que não tem oba-oba, vão um jogo de cada vez. E isso é importante também, tá? O Botafogo, ele tá levando a sério, por mais que os resultados estejam chegando, né? A união dos jogadores, ela é notória. Você fica, acaba o jogo, eles se reúnem, eles saem vibrando, eles saem pulando dentro do vestiário, porrada come, aquelas brincadeiras de quem ganhou,
Né? Porque tem brincadeira o tempo inteiro. Um monte de homem junto tem brincadeira o tempo inteiro. Tem sempre um para falar uma bobagem, tem sempre para contar piada, para botar um apelido. Mas aquilo ali, que também o vídeo lá dos bastidores da Botafogo TV mostrou, é brincadeira de quem ganhou, amigo. Né? Todo mundo feliz, todo mundo ali empenhado no mesmo sentimento. E é o sentimento da torcida. Exatamente, é o sentimento da torcida. Então, eu espero que, enfim, vou deixar a Nath amanhã destrinchar mais esse angu, joga no peito do Taça, ele monta o campinho, no sábado não sei nem quem que vai estar no meio-dia, porque meio disso não é hora de acordar sábado, mas pode ser, enfim, não sou eu, que eu estou fora da escala, mas aí a gente vai falar jogador por jogador, palpite, etc, etc, etc. Piazon quer complementar aí sobre o jogo, sobre a disputa dos treinadores? Não, está tranquilo. Acho que a gente abordou bastante. Eu queria ter tido a oportunidade exatamente de falar sobre isso que eu falei sobre o Chamusca. Eu acho que o Anderson está muito firme em relação a isso. Até na entrevista mesmo, em relação do Bem Amigo de segunda-feira. Aliás, ele ficou lá bastante tempo. Eu diria para você que ele ficou mais de meia hora, talvez uns 40 minutos, falando só de Botafogo. Me deu esse sentimento. Apesar dele, na minha opinião, está sendo sensacional. O problema da expulsão dele, ele não admitir que cometeu um erro, na minha opinião, é um outro erro dele. Ele está insistindo no erro. Ele cometeu um erro, sim. Ele pode explicar o que ele quiser naquelas falas dele, mas está errado a forma como ele fez. Mas, dito isso, ele falando do Botafogo, a forma como está jogando, a forma como eles estão trabalhando, como ele encontrou o Botafogo, a forma como os jogadores se encaixam dentro da filosofia do trabalho deles, a forma como eles estão fazendo a preparação dentro de campo em relação à preparação física. Cara, tudo. E aí vem o negócio que você e o Bruno falaram sobre a confiança, cara. A confiança é tudo na vida. A gente que está falando muito de depressão, esse negócio todo, cara, quanto mais você está confiante, quanto mais você... É um ciclo virtuoso que você vai tendo. Em geral, você tendo essa possibilidade de ir fazendo isso de maneira consistente, gradativa, é o ideal, né? Diferentemente, aí, até usando aí da bipolaridade, você não pode ganhar um jogo e ficar lá em cima feliz pra cacete, que você sabe que daqui a pouco você pode perder de novo, porque só foi um jogo só e está aqui embaixo. Então, você tem que dar uma ponderada para ter um equilíbrio. E à medida que você for melhorando cada dia, consistentemente, você vai comemorando, vamos dizer assim, né? Ou vai comemorando cada vitória passo a passo. É importante a gente manter isso. 11 jogos, 9 vitórias, 1 empate, 28 pontos. Eu não lembro de ninguém que tenha feito isso. Em 11 jogos, não lembro. Ninguém aqui acreditava nesse negócio. Nenhum mais otimista dos otimistas pensaria no negócio. Que é tu, pô. Que é você mesmo. Gajo, 99% da torcida do Botafogo, não vou falar 100%, porque deve ter um outro, não gostou, criticou a vida do Anderson. A gente criticou aqui, todo mundo. A gente foi levantar o histórico hospitalar dele, inclusive. Porra, ele já falou que a gente não tem compromisso com erro, não. O cara demonstrando ao contrário. O cara conseguiu. E os caras falaram a verdade. O cara chega e fala assim: não, cheguei agora, não tive tempo para treinar, eu preciso de um tempo e tal. E vai. Ele falou: não, Deus, vamos lá. Não basta o cara ser competente, vocês sabem muito bem disso, na vida profissional. O cara, se for competente e não tiver sorte, não adianta nada, velho. Certeza. Não adianta nada.